Sejam bem-vindos ao podcast. Hoje vamos falar do alcoolismo na gestação e o seu impacto na vida do bebê. Temos aqui uma doutora que vai poder explicar melhor sobre este tema. Muito bem-vinda, doutora. Olá, Anaís. Muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom ter estas oportunidades para falar de problemas que são comuns, mas que são pouco conhecidos. Eu chamo-me Sheila Mabot, sou médica geneticista e basicamente o meu trabalho é lidar com pacientes que têm alguma anomalia congênita. O que isto quer dizer? Que são aqueles indivíduos que nascem com algum defeito que tenha ocorrido durante o período da gestação, portanto, quando estava no ventre da mãe em desenvolvimento, e que estes defeitos podem ser diagnosticados logo ao nascimento, quando se tratam de malformações propriamente ditas, por exemplo, um membro mal formado, a microcefalia, não é? Que é a redução do perímetro cefálico, que é o tamanho da cabeça, ou tem aqueles que são descobertos já posterior, mas não deixam de ser congênitos, como as malformações cardíacas, que são malformações do coração. Portanto, como é um problema interno, se não tiver um quadro clínico marcado específico, pode ser que se perceba depois. Mas também temos aqueles defeitos congênitos que se manifestam tardiamente, como é o caso do autismo, que é um problema de desenvolvimento, que vamos poder fechar o diagnóstico com alguma margem de segurança a partir dos 3 anos. Ou tem aqueles que são mais tardios ainda, né? Que, como o Parkinson, o Alzheimer, que durante a infância e a juventude a pessoa não manifesta nenhum problema, mas na idade já avançada pode vir a mostrar alguns sinais. Agora, sobre o nosso tema de hoje, a síndrome alcoólica fetal, como eu tinha dito, é um problema pouco conhecido, portanto pouco diagnosticado, não só entre os profissionais de saúde, mas a população em geral, porque é pouco falado. Ok? Certo. O que é isto? Vamos contextualizar. Durante a gestação, quando a mulher se expõe a alguma substância e que esta substância pode, de alguma forma, prejudicar o desenvolvimento do bebê, nós chamamos esta substância de teratógeno ou substância teratogênica. Ok. Nós temos várias substâncias teratogênicas e de diferentes tipos. Por exemplo, se uma mulher precisa fazer um raio-x durante a gravidez, nós não aconselhamos, a não ser que seja estritamente importante, porque é um agente físico, mas pode levar a uma anomalia congênita. Se, por exemplo, esta mulher tem uma infecção que é por um fator biológico, por exemplo, a sífilis, é uma doença relativamente comum e conhecida, mas durante a gravidez tem os seus efeitos, não só sobre a mãe, mas sobre o bebê. Então, este micro-organismo, que é um agente biológico, pode levar a malformações tanto oculares quanto ósseas e até ao nível cutâneo da pele. Okay? É uma substância teratogênica, mas também temos agentes químicos, como medicamentos. Não são todos medicamentos que nós podemos tomar quando estamos grávidas. Quando eu digo nós, refiro-me a mulheres, porque tem este potencial teratogênico. Certo. E dentro destes agentes químicos nós temos o álcool, que, embora seja uma droga lícita, digamos assim, tem efeitos nocivos para o embrião ou o bebê que está em desenvolvimento. E precisamos falar também das diferentes fases de desenvolvimento no período gestacional. Temos aquele que é chamado período embrionário, que é do início da gestação até a 8ª semana, que é o período em que aquela única célula desenvolve-se, ela vai se replicando, se replica em várias células, e aí vamos ter o esboço ou arcabouço inicial daquele que vai ser
o organismo vivo completo, não é? É nas primeiras 8 semanas de gestação, e da 9ª semana em diante o que nós temos é a especialização, desenvolvimento e crescimento daquelas estruturas. Por que eu faço esta contextualização? Para dizer que, dependendo da idade gestacional, nós podemos ter um efeito mais ou menos nocivo. Regra geral, qualquer substância teratogênica, ela tem maior potencial de causar danos maiores no período embrionário, que é o período de formação dos órgãos, das estruturas corporais, ok? Mas depois que está tudo formado, não quer dizer que não corremos este risco, mas há de ser mais, há de causar um distúrbio de funcionalidade e não necessariamente de estrutura. Certo. Ok? Porém, não existe uma dose segura do álcool na gestação, porque, como deve saber, tem aquelas pessoas que, quando vão metabolizar, é a expressão que nós usamos, quando o organismo delas processa o álcool, processa de maneira diferente. Sim, somos todos diferentes, sim. Tanto que tem pessoas, por exemplo, que se tomarem uma taça de vinho, elas já podem sentirem-se um pouquinho mais alteradas, digamos assim. E tem pessoas que podem ir muito além disso e não tem nenhum efeito notório. Ok. Então, quais são os fatores que nós devemos ter em conta? Devemos ter em conta a idade gestacional. O princípio é este. Quanto mais cedo, maior é o risco. Devemos ter em conta a capacidade da mãe e do bebê metabolizar este álcool. Porque o que acontece? A quantidade de álcool que a mãe ingere há de ser exatamente a mesma que há de estar a circular no bebê. Então, é como se nós estivéssemos a oferecer um copo de vinho ao bebê. Isso é muito interessante. Exatamente. Porque há muitas pessoas que têm aquela percepção, uma taça só. Sim, porque o álcool, como eu havia me referido, é uma droga lícita, é socialmente aceita e confere status muitas vezes, não é? E entre os jovens tem sempre este incentivo, por que não? Sim. Né? E eu já ouvi algumas vezes pessoas até dizerem assim, não, uma dosezinha por dia não faz mal, até porque é para a criança ficar mais esperta. Mas temos que nos lembrar que esta criança está num período de desenvolvimento e que, se nós colocarmos ela exposta a qualquer que seja a substância tóxica, nós vamos, de alguma forma, estar a comprometer aquele que é o potencial máximo que esta criança pode atingir em termos de crescimento, porque o álcool muitas vezes também leva à diminuição do ritmo do crescimento do bebê. Costumam ser bebés que nascem pequenos para a idade gestacional, mas também a capacidade intelectual. Ok. E nisto, entramos para aquilo que é o quadro clínico da síndrome alcoólica fetal, porque nós vamos ter aquilo que nós chamamos do fenótipo físico. Eu não sei se a equipe técnica consegue mostrar na tela para nós vermos que tipo de alterações são comuns, mas também temos aquilo que é o fenótipo comportamental. O que isto quer dizer? Nós podemos ter uma criança que é um pouco mais agitada, que é um pouco mais irrequieta, que tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, pode até chegar ao extremo de levar à deficiência intelectual. Ok. Então, o álcool, embora seja vendido e oferecido de forma banalizada, entre aspas, ou sem restrições, ele tem efeitos nocivos e duradouros para a vida do indivíduo que foi exposto ainda no desenvolvimento embrionário ou fetal. Certo, então, de forma a pontuar, não existe
nenhuma quantidade de álcool que pode-se recomendar ou que é aceitável para uma pessoa digerir durante a gestação, visto que somos indivíduos e seres humanos diferentes e o nosso metabolismo é diferente. Exatamente. E esta suscetibilidade não é só do feto, também, como da mãe. Da mãe. E outra coisa também que interfere é o estado nutricional da mãe. E a gente vê, mesmo Sim. no adulto, né? Muitas vezes o ideal é que se a pessoa está ali a ingerir álcool, é que esteja a comer. Sim, exatamente. Por causa da forma como o próprio organismo vai processar, vai metabolizar. Exatamente. Então, quanto menos a pessoa come, há de ter, primeiro, uma concentração mais elevada e depois produz aqueles que são o resultado do metabolismo do álcool, que é o etanol e o acetaldeído, que são nocivos, tóxicos para o corpo humano. Ou, por outras palavras, acaba produzindo radicais livres Sim. que nós fugimos disso. Exatamente. Vezes, não é? Em relação a este consumo de álcool, ele deve ser contínuo por um X tempo, deve ser algo recorrente, porque o alcoolismo, nós remetemos logo às pessoas que são entre aspas, alcoólatras, né? Pessoas que caem de bêbadas, que têm um problema psicológico do excesso, né? Que são viciadas, mas não, eu queria saber se remetemos a esta síndrome do feto a uma mãe que tem este problema psicológico de excesso e de alcoolismo mesmo, dito. Ou se se quem bebe socialmente. Exatamente. Então, este é o ponto. O que seria beber socialmente? Bem visto, sim. Okay? O que seria beber socialmente? Porque, como estava a dizer, existem sim doses recomendadas, que são diárias, ou pelo menos aquelas doses mínimas aceitáveis, mas tem esta questão da capacidade de cada um metabolizar. Eu, particularmente, não sei, não saberia dizer com quantas gramas de álcool, porque é assim que se mensuram as doses de álcool, eu poderia tolerar. Okay. E muito menos, por exemplo, se eu estivesse grávida, saberia dizer que capacidade de álcool o bebê que está dentro de mim conseguiria metabolizar. E depois a outra questão é que mesmo que a gente não entre para este espectro do alcoolismo ou do alcoólatra, não é? Quem consome álcool de forma recorrente, não é? Assim, a pessoa pode dizer assim, eu consumo álcool é mais aos fins de semana. Sexta-feira e sábado é que saio com minhas amigas e tomamos uma. Mas, provavelmente, esta pessoa ao longo da semana também pode ser que tome uma taça de vinho ou beba um copo de cerveja para relaxar. Para a refeição, para acompanhar a refeição e depois no fim de semana é que se excede. Sim. Só que voltamos sempre a esta questão. Sim. Não existe dose segura. Exato. Recomendada durante a gestação. Então o que a gente faz? É melhor suspender, pelo menos durante este período. Okay. Mas tem uma particularidade. Para as lactantes, não é? Não que elas necessariamente, não que neste período que o bebê esteja a mamar ou que esteja a ser amamentado, vai correr o risco de desenvolver a síndrome alcoólica fetal. Mas tem uma quantidade de álcool que vai ali para o leite. Claro. Então, o que se recomenda para as lactantes? Se elas consumiram álcool, o ideal é que espere pelo menos 2 horas até que possa voltar a amamentar o bebê. E também já ouvimos falar hoje em dia, com as modernidades, do pump and dump, que é para as mães que têm a bomba, fazem a extração, deitam fora neste período de 2, 3 horas, a primeira extração que fazem do leite, deitam fora, depois,
para o corpo produzir e depois já é a dose safe. Sim, mas nós nunca temos garantia Exatamente. de qual é o momento ou de qual é a porção do leite que a partir do qual está livre exatamente. do álcool. Sim. E durante os 2 primeiros anos é o período de maior desenvolvimento cerebral. Exato. Então, quanto menos exposta esta criança estiver, melhor. Sim. Até porque também, nesta senda do fenótipo comportamental, nem todas as crianças, por exemplo, hão de ter uma deficiência intelectual. Todas as crianças que foram expostas ao álcool durante a gestação, nem sempre elas terão uma deficiência intelectual, mas se percebe que para aquelas crianças cujos pais consomem álcool de forma rotineira e recorrente, elas têm uma propensão maior a ter uma deficiência intelectual mais grave. Ok. E a questão que fica no meio é: terá sido a quantidade de álcool ingerida durante a gravidez ou tem um fator social contínuo que faz com que esta criança não seja estimulada para que ela atinja o seu potencial máximo. Certo. Porque nós sabemos que para a criança se desenvolver ali na primeira infância é necessário que ela seja estimulada. 100%. Ok? Agora, se esta criança ela nasce num ambiente em que os pais são alcoólatras, provavelmente vai ter uma questão ambiental ali que vai levar ao retardo do desenvolvimento desta criança e, consequentemente, esta criança pode ter alguma limitação do ponto de vista intelectual. E não só, também ouvimos hoje em dia, estudamos em vários momentos, principalmente em psicologia, o fator de risco e o quão impactante pode ser até na gestação, esta não só de álcool, mas também drogas, como é que pode afetar uma possível utilização no futuro. Exato. E depois nós temos que nos lembrar também que muitas vezes quem consome álcool de forma recorrente e excessiva não fica só pelo álcool. Exatamente. Então, hoje nós estamos a falar especificamente do efeito do álcool para o feto, não é? Durante o período gestacional, mas também tem outras, a cocaína, por exemplo, até faz síndrome de abstinência. Muitas vezes, quando vamos ver estes bebés no berçário, eles estão em franca crise de abstinência, porque estavam acostumados a receber da mãe a receber alguma dose daquela substância psicoativa. Exatamente. Ok? Agora, entrando para o fenótipo, existem algumas características que nós podemos olhar e mais a história clínica, né? Do consumo de álcool na gestação, que faz-nos chegar à conclusão de que se trata de síndrome alcoólica fetal. Se puderem projetar, é de ser bom, que fica mais interativo. Por exemplo, uma das coisas que é muito comum nestas crianças é que elas têm uma microcefalia. Pode não ser aquela microcefalia franca, mas quando a gente vai tirar a medida ali do perímetro cefálico com a fita métrica, né, na consulta de rotina ou de peso da criança, percebemos que tem uma diminuição para aquilo que era esperado naquela idade, para aquele bebê. Costumam ter também aquilo que nós chamamos de pregas epicânticas, que é uma dobrinha de pele que aparece aqui no canto interno do olho. Outra característica muito comum é uma ponte nasal mais baixa, portanto o nariz mais achatado, antevertido, assim com a ponta para cima. O filtro nasolabial, que é esta depressão que nós temos aqui do nariz até ao lábio superior, costuma ser apagado ou liso, e o lábio superior costuma ser fino. Tem outras características, por exemplo, como as orelhas proeminentes. Alguns podem ter malformações dos arcos costais, portanto, dos ossos aqui da caixa torácica. Pode também ter alguns defeitos de membros, que são alguns dedos curvados. Pode, em alguns casos, ter, por exemplo,
aquelas fendas orofaciais, como a fenda palatina, baixo peso ao nascer é uma característica, e estas crianças também costumam ter uma diminuição ou atraso do crescimento estatoponderal, portanto, a velocidade de ganho de peso e da altura é diminuído. Os marcos de desenvolvimento, né? Sentar, segurar a cabeça, sentar, gatinhar, andar, virar, costuma também aparecer um pouquinho mais tarde. E depois isto pode evoluir para uma franca deficiência intelectual, não é? Nós não rotulamos o indivíduo antes de 5 anos como deficiente intelectual, mas se este atraso de desenvolvimento prevalece até os 5 anos, então muito provavelmente nós estamos diante de um caso de deficiência intelectual. Então é de extrema importância que nós possamos primeiro reconhecer, identificar e fazer o devido seguimento para que possamos oferecer todas as terapias de apoio para minimizar este atraso de desenvolvimento que já é intrínseco desta criança por causa do comprometimento durante a gestação. Ainda nesta questão das características, a doutora falou um pouco das características físicas. Algumas delas, como a doutora estava a dizer, são possíveis observar logo que há o primeiro contacto com o pediatra ou com o especialista na hora, ou nas consultas rotineiras dos 6 meses, acho. Mas e as características comportamentais, os sintomas que esta criança pode vir a apresentar, quais são os sinais e sintomas que também uma mãe, ou um pai, ou um familiar pode estar atento caso haja uma suspeita? Para além deste atraso do crescimento e desenvolvimento, a hiperatividade, a irritabilidade, estas crianças têm alguma dificuldade na adaptabilidade, São crianças que não aprendem na mesma velocidade que outras crianças da mesma faixa etária ou dentro daquilo que era esperado para aquela faixa etária, estas crianças podem ter alguma dificuldade de aprendizagem na escola. Outras características específicas, por exemplo, elas têm alguma dificuldade de cálculo numérico, de orientação visoespacial, Então, são questões que precisamos ver. E outra coisa que acontece muitas vezes, como geneticista, tem famílias que procuram e a família pensa que é algo genético porque aquele casal tem 2 ou 3 filhos que os problemas são similares. Mas por que isto acontece? É que provavelmente se esta mulher bebeu na primeira gestação, ela vai continuar a beber na segunda, na terceira. E nós sabemos que isto, mesmo que ela tenha conhecimento, é uma questão comportamental. E comportamento é uma coisa muito difícil de nós mudarmos. Então, é preciso que se faça todo um trabalho. Eu costumo dizer que este trabalho deve ser prévio e deve haver até políticas públicas que começam desde a infância, a adolescência, não só aquele rótulo, proibida a venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos, mas as pessoas precisam de estar conscientes do impacto negativo e nocivo que o consumo de álcool tem, não só no período gestacional, mas também para a vida deles como adultos. O próprio indivíduo consome álcool, seja homem, seja mulher, grávida ou não, tem seus impactos. Então, precisamos trabalhar e massificar mais informação em relação a isso. Outro evento interessante que costuma ocorrer ao redor do mundo e que vale a pena nós também aderirmos
é o movimento Too Young to Drink, que é lançado todos os meses de setembro, até porque o dia de consciencialização sobre a síndrome alcoólica fetal costuma ser dia 9 de setembro, que é analogia aos 9 meses de gravidez. Ok? Então, durante esta viagem dos 9 meses, é importante que a mulher se prepare antes. Este é outro fator. Muitas das gravidezes não são planeadas e quem tem conhecimento diz assim, não tem problema, quando eu ficar grávida eu vou parar de beber. Sim. Mas nós temos que nos lembrar que as mulheres muitas vezes não descobrem a gravidez até um certo... quando depois ela tem o atraso menstrual. Exato. Ou quando ela começa a preocupar-se, já passaram-se umas 4 semanas. Sim. E voltamos à conversa do início. Quanto mais precoce for a exposição ao álcool, pior é o efeito que o álcool há de ter sobre o organismo. Sim. Então, assim, para além desta consciencialização, é preciso que as gravidezes sejam devidamente planeadas e que estas medidas não sejam só em relação ao consumo de álcool, ok? O tabaco também leva a malformações, baixo peso, atraso de crescimento e desenvolvimento, mas também tem medicamentos. Tem mulheres que têm doenças crônicas, por exemplo, diabetes. Muitas vezes as mulheres diabéticas têm bebês mal formados, não necessariamente por se tratar de um problema genético, mas por causa dos picos elevados de açúcar e também o uso da insulina também na gravidez tem seus efeitos sobre o feto. Mulheres que são epiléticas, por exemplo, é preciso fazer o ajuste da medicação ou até mesmo trocar, não é? Porque boa parte destes medicamentos hão de ter algum efeito teratogênico sobre o bebê e podemos enumerar N substâncias. A doutora, há um tempinho atrás, mencionou sobre as terapias para não reverter, mas trabalhar com isto que é esta síndrome. Pode falar um pouco de o que pode ser feito depois de diagnosticado, ok? Temos um bebê que foi diagnosticado como tendo esta síndrome. Quais são os passos a seguir? Na verdade, a terapia de apoio, ela é oferecida de acordo com a necessidade. Ok. Aliás, o tratamento para tudo, hoje em dia, nós estamos nos adventos da medicina personalizada. Nós vamos oferecer de acordo com a necessidade que aquele indivíduo específico apresenta. A síndrome alcoólica fetal, na verdade, ela está dentro de um espectro que nós chamamos de transtorno alcoólico fetal, não é? Tu tens o transtorno que não vais ter todos os sinais e sintomas para nós rotularmos como uma síndrome. Ok? Sim. Pode ser, por exemplo, que esta criança não apresenta aquelas características faciais que eu falei, mas ela tenha, por exemplo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Certo. Então, para esta criança, se ela, não teve um atraso de desenvolvimento, se ela não teve atraso ali nos marcos de desenvolvimento, eu não vou precisar de fisioterapia para ela, mas eu vou precisar de uma terapia ocupacional ou uma terapia cognitivo-comportamental, se ela apresentar algum grau de irritabilidade, algum grau de impulsividade, que é outra característica que elas costumam apresentar. Então, a terapia de apoio há de ser sempre em função daquilo que a criança nos apresenta, mas o mais comum, muitas vezes, é necessitarmos, eventualmente, de um fisioterapeuta quando temos malformações nítidas, francas do sistema nervoso central, que vai se traduzir como uma microcefalia. Sim. Ok? Então, tudo para esta criança vai acontecer um pouquinho mais tarde. Os pais vêm não por causa das alterações faciais, mas porque está com 8 meses e não senta. Ok.
ok? Então é muito uma base da terapia com base naquilo que são os sintomas ou Isso. aquilo que o paciente precisa de apoio. Sim, Ok. sim. Ok. E existe há países que têm uma rede é como se fosse uma associação de pessoas que têm o transtorno do espectro álcool fetal e que eles se autodiagnosticaram Ok. porque viram num jornal, Sim. viram num podcast como este, alguma coisa assim, e ficaram assim, não, minha mãe Identificaram. tinha Sim. problema com álcool, eu tenho estas características faciais, e muitos destes indivíduos até são funcionais, eles conseguem se integrar, conseguem ter uma profissão, mas naturalmente isto vai depender do grau de comprometimento e de lesão que o álcool Certo. causou Certo. numa fase precoce de desenvolvimento. Certo. Em termos de identificação da doença, da síndrome ou do transtorno ficou claro, e o tratamento também, que depende muito daquilo que são os sintomas ou as dificuldades que a criança vai apresentar ou que os pais vão trazer como sendo marcadores de diferenças quaisquer que a criança pode ter. Em termos de prevenção, além da abstinência do álcool durante estes períodos que são super importantes, eu não falo só também da gestação, mas também do aleitamento, esta fase que a criança depende 100% da mãe, eu acho que devíamos fazer mesmo a abstenção, mas quais são os outros marcadores que a doutora gostaria de deixar aqui como sendo bons pontos de prevenção? É comprometimento de todos como sociedade, ok? Porque já foram feitos estudos que procuravam compreender por que as mulheres bebem ou consomem álcool, quer seja na gestação ou não. Muitas vezes as mulheres que consomem álcool, os seus parceiros também consomem álcool, ok? Então, muitas vezes, para ela estar ali, porque aquilo cria uma proximidade, é mais um tempo para estarem ali juntos, e porque faz-se isso em momentos de lazer, elas aderem, ok? Muitas vezes, quando se está em eventos sociais, mesmo que a pessoa diga assim, eu não bebo, não, tu não podes brindar, não se brinda sem água. Sem álcool. Não dá azar. Já ouvimos várias vezes. Exatamente. Então, eu penso que é a responsabilidade de todos. Se nós estamos diante de uma mulher e que ela está grávida, vamos respeitar este momento. Sim. Mas também tem coisas caricatas. Eu já tive pacientes que dizem assim, mas doutora, como é que eu faço isso? Porque eu nem bebo, mas eu quando estou grávida tenho vontade de... Acontece. Ok, tem os desejos. Isso. Mas aí é uma questão de nós nos educarmos, certo, né? Assim, precisamos ter algum grau de disciplina. Champanhe sem álcool. Né? Não é tudo que a gente quer que a gente Sim, pode. Exatamente. Então, precisamos ter um pouquinho deste autodomínio, este autocontrole e nos preservarmos, né? Durante esta caminhada, durante estes 9 meses. E eu dizia antes que não é só pensar no efeito do álcool. Tem todo um preparo que era ideal que a mulher fizesse antes de ficar grávida. Sim. Que é deixar de beber, se bebe, deixar de fumar, se fuma, e de consumir qualquer outro tipo de droga, quer seja lícita ou ilícita. Certo. Ok? Idealmente, devíamos fazer aquilo que nós chamamos de rastreio pré-concepcional dos torces, né? Chamamos torce, mas hoje faz-se a investigação de outras patologias, sim, que é a toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes, HIV, sífilis, ok? Sim. Porque se a mulher tiver indício de estar com infecção ativa, é importante fazer o tratamento adequado para que a gravidez corra sem sobressaltos e nós não tenhamos o risco de ter um bebê mal formado. Certo.
ok? Precisamos nos expor ou evitar nos expor a coisas que potencialmente podem causar dano ou ir para ambientes, por exemplo, que são suscetíveis de contrair uma doença, ok? Então, tem todo este cuidado. Tem a questão da medicação, que eu havia me referido antes, e adotar sempre a alimentação saudável. Sim. E que nós não devíamos recorrer para a alimentação saudável em momentos especiais, mas devia ser o hábito. O hábito. Sim. Tanto que muitas vezes os pacientes, eu costumo dizer, por exemplo, se naquela família tem um diabético, eu costumo dizer, olha, a reeducação alimentar não é só para ele, é para a família. Exatamente. Ok? Até porque se ele desenvolveu, deve ter alguma coisa ali no ambiente que tenha favorecido e que é uma questão de tempo. Exato. Para que os outros membros também possam desenvolver. Isso. Certo. Em relação aos grupos de risco, são mulheres, sim, mas em jeito de provocação, é possível que uma mulher não beba e pelo parceiro ser alcoólatra, por exemplo, haja uma criança que nasça com síndrome. O efeito do álcool para o homem, na verdade, é na qualidade do espermatozoide que ele vai produzir. Exato. Ok? Então, os estudos já apontam que o espermatozoide do homem que consome álcool, depois de algumas horas, o DNA é degradado. Certo. Então, se assim é, quer dizer que este espermatozoide não tem qualidade sequer para fertilizar um óvulo e levar à gravidez. Mas o comportamento do esposo ou do parceiro é de extrema importância, até porque vamos supor que eles costumam ter estes momentos de lazer juntos. É um pouquinho complicado que ele continue a manter estes hábitos quando ela não pode. Em algum momento ela cai na tentação e consome. Então precisamos desta parceria, precisamos desta solidariedade, precisamos desta empatia dos parceiros para este momento. Ok? Pelo menos durante aquele período. Eu já tive um caso até de uma paciente que tinha uma pré-eclâmpsia grave e que aumento da pressão durante a gravidez e que foi difícil de controlar, enfim, acabou tendo de fazer uma miomectomia, que é retirar o útero, porque ele não voltava a contrair de jeito nenhum, ela estava a ter um sangramento franco, mas ela, para além do álcool, ela fumava, o parceiro também. Sim. E durante os dias subsequentes de internamento, ela estava a fazer esse exercício, teve acompanhamento psicológico para ajudá-la na recuperação e também neste desmame. Certo. Ok? Mas depois de algum tempo, ela não resistiu e fugia, descia para o pátio do hospital para fumar, mas porque o esposo, ainda que não fumasse em frente dela, chegava e tinha aquele hálito. Sim, era tabaco. Mais uma lembrança. Era mais uma lembrança. Um trigger. Exatamente. Então, precisamos que os parceiros sejam verdadeiramente parceiros solidários e que embarquem com elas nesta viagem. Certo, sim. E, em relação aos grupos de risco, volto a dizer, será que crianças não, mas adolescentes, por serem gravidezes muitas vezes não desejadas, possam ser não portadoras, mas mães que... Porque sabemos que a fase da adolescência é aquela fase de experimentar e bebem e tem as tentações, experimenta as drogas e o álcool. Será que podemos dizer que é um grupo de risco? Sim, não deixa de ser, até porque, como psicóloga, já devo ter percebido que nós estamos num momento de crise. Sim. Hoje em dia, não só o tabaco, como os cigarros eletrônicos são uma epidemia. É, epidemia. Nas nossas escolas secundárias. Sim. Então, assim, são adolescentes jovens, de idade muito tenra, que consomem estas substâncias. E não é porque veio uma gravidez
Vão parar. Vai Sim. simplesmente parar. Até porque tem a componente da adição também, né? Exatamente. Normalmente, quando a pessoa faz isto, quando ela se esconde, quando ela rouba, não é só pelo fato dela saber que não é certo, mas a dada altura perde o controle, porque para além da dependência, tem a questão da tolerância. Exatamente. Né? Isto é para o álcool, é para qualquer droga. O que acontece? Para ter um efeito que relaxou, fez se sentir bem, foi uma certa quantidade. Mas daqui a 2 semanas vai ter que aumentar um pouquinho mais para ter aquela sensação inicial. Então isto fica uma bola de neve. E hoje em dia até diz-se que os cigarros eletrônicos estão a tornar-se drogas de que abrem a porta, né? Por causa de quem fuma um cigarro eletrônico hoje, amanhã está num cigarro normal e depois passa para é justamente outro tipo por causa de droga. Exatamente. Porque no primeiro dia que fumou, teve uma sensação de bem-estar, relaxou, mas daqui a 3 meses já não é aquela quantidade. Sim. Vai precisar aumentar. E aí o que acontece? Aumenta a quantidade, depois diz, não, eu vou passar para uma coisa que é um pouquinho mais pesada. Certo. Ok? Sim. Então, chegamos num ponto em que o próprio indivíduo perde o controle. Sim. E depois já estamos diante de uma situação de adição mesmo, que eles estão completamente viciados. É verdade. Isso sem dúvidas. Para finalizar, podemos falar um pouco do impacto a longo prazo, e falamos agora um pouco do suporte da família e dos parceiros principalmente, mas qual é o impacto a longo prazo que uma criança que tem síndrome alcoólica fetal pode ter, e não só o impacto que a família também vai sentir? Se nós estamos a falar de uma criança que ela não vai atingir o seu pleno desenvolvimento, assim, o potencial que ela podia alcançar, e que algumas vezes, e não são poucas, ela vai precisar de alguém que assista a vida toda. Imagina, eu costumo sempre dizer para os pais, quando vem à consulta, a gente precisa se lembrar que nós não somos eternos. Exatamente. Nós protegemos os nossos filhos quando eles são pequenos, quando eles ainda cabem nos nossos braços. Exatamente. E normalmente estes indivíduos não, assim, eles não são inválidos. Eu falo de invalidez no sentido físico. São pessoas que conseguem andar, deambular, e muitas vezes passam por nós e nós nem já percebemos, mas são estes indivíduos que têm problemas comportamentais. Exato. E está comprovado que estes indivíduos já até têm uma propensão maior a cometerem crimes. Sim, comportamentos então, de risco. quando a gente vai para a população presidiária, encontra uma proporção maior destes indivíduos que foram expostos ao álcool durante a gestação. Mas a pergunta que fica é, mais uma vez, só o efeito do álcool na gestação, ou teve esta questão ambiental? Exatamente. Em casa, a questão social? Sim. Ok? Então, é importante que nós possamos reconhecer a partida, para qualquer tipo de atraso de desenvolvimento ou qualquer tipo de deficiência intelectual, reconhecer, procurar apoio profissional, e precisamos estar com os profissionais certos. Para que possamos preparar aquele indivíduo para que ele possa ser autônomo, porque o que nós queremos é o máximo de autonomia e independência. E quando falamos de independência, os pais não percebem que a independência é uma coisa que se constrói. Exato. A partir do momento que eu tenho coragem de deixar o meu bebê de 4, 5 meses no chão, na esteira, no tapete, é um passo inicial para a independência. Quer dizer, a pessoa não completa 18, 21 anos e já é independente. Não, começa ali. Exato. Né? Quando eu consigo entregar um talher para que possa comer sozinha, esta criança, eu parto do princípio que ela tem a capacidade de se alimentar, se nutrir adequadamente, sem precisar que esteja
uma pessoa mais velha ali A incentivar ou a incentivar. Sim. E depois vamos para outra fase, ok? Passamos esta primeira fase, depois o autocuidado. Autocuidado também começa ainda na primeira infância. Escovar os dentinhos sozinhos. Escovar os dentes, calçar, vestir, enfim, ok? Sim. Depois precisamos preparar esta criança para inseri-la na escola. Porque a inserção primeiro é familiar. Eu costumo dizer, antes da gente falar de inserção familiar, social, familiar, em casa. Sim. E estar inserido na família é contribuir como indivíduo. Exato. É alguém que tem um papel. Um papel. Naquela muitas casa, vezes, naquela família. Nós, os pais, temos a tendência de proteger e não pode fazer nada, e depois criamos ali indivíduos super dependentes que não conseguem se inserir num meio escolar, numa escolinha, porque não sabe como comunicar, não sabe lidar com o conflito. Nem com frustrações. Não tem inteligência emocional. Exatamente. Porque não aprendeu a lidar com o não, com... Mas muitas vezes para estes indivíduos é difícil nós falarmos de inteligência emocional, até porque ele tem a questão comportamental. Sim, irritabilidade. Sim. Exato. Dificuldade de se adaptar, consequentemente dificuldade de se inserir no meio. Sim. Também ninguém vai querer brincar com uma criança que é agressiva. Já é rotulada assim só pelo comportamento de ser problemática. Exatamente. Sim. E as crianças, nós ainda num destes episódios vão poder acompanhar, as crianças são mazinhas. Isso. As crianças são mais. Nós já falamos disso. As crianças são um doce e uma bênção. Mas elas precisam se defender. E é nessa fase que a gente aprende a dar limite para o outro. Exatamente. Ok? Não é na fase adulta. É nesta fase. E depois disso, né, como eu estava a dizer, é a inserção familiar e depois precisamos mandá-la para a escola. Temos que ver se tem alguma dificuldade de motricidade fina, por exemplo. Tem dificuldade para pegar a caneta ou o lápis de escrever. Mandamos para a terapia ocupacional, para treinar esta questão da motricidade fina, né, que são aqueles movimentos mais delicados, atar o sapato, e mais complexos, né? Atar o sapato, escrever, ok? Vai para a escola e depois chega na fase da adolescente jovem que precisamos pensar numa profissão ou numa vocação. Sim, sim. Ok? Então, todo o trabalho que é feito com estas crianças é no sentido de torná-las independentes e autônomas. Certo. Também a doutora falou aqui que faz-nos mais uma vez perceber a importância de uma equipa interdisciplinar. Exatamente. Não só o geneticista, mas o pediatra, o professor, a mãe, o pai. O psicólogo, e que o psicólogo não é só para a criança. Sim, sim. É para a família. É verdade. Muitas vezes não é só a criança que adoece ou que sofre de um problema, a família também. Sim. E o professor também é de extrema importância. É importante que os pais, os encarregados de educação, tenham estreita ligação com a escola. Sim. E muitas vezes estes distúrbios da atenção, hiperatividade, dificuldade da aprendizagem, é o professor que chama a atenção na escola. Sim, sim. E às vezes os pais ficam assim, não, nós achávamos que era uma criança normal, porque brincava, porque... Mas é o professor que diz assim, não, esta criança parece que ela não fica quieta, parece que ela tem dificuldade de obedecer às regras sociais. Sim, sim. Parece que ela é um pouquinho mais agressiva com outras crianças. Sim. E depois, hoje estamos assim, costumamos ver famílias em que está cada vez mais comum que as crianças têm uma certa diferença de idade, 5, 6 anos. Sim, pelo menos, sim. Então, os pais não têm uma base de comparação. A pessoa esquece. Nós mães temos uma amnésia pós-parto. Exatamente. Então, é o professor que muitas vezes chama a atenção. E olha que isto nem é para...
eu tenho muitos pacientes, por exemplo, que foram descobrir na escola que tinham algum problema visual grave e até auditivo. E às vezes é aquela criança que fica assim, e os pais nem entendem, assim, e ela diz assim, não, eu quando sento atrás não percebo ou não ouço. Sim. Então, elas tendem preferencialmente a sentar à frente, mas isso é quando lhes é dada oportunidade. Porque às vezes a criança nem tem esta oportunidade. Sim. Mas, assim, vezes sem conta, olha, este diagnóstico é feito lá na escola e muitas vezes porque reprovou. Até. Sim, depois do estrago. Exatamente, depois do estrago, aí fazemos uma avaliação auditiva. Não, tem uma perda auditiva severa. E é interessante como as famílias se adaptam. Sim. É interessante como as famílias se adaptam. Com aquela criança falam mais alto e elas nem sim, é uma coisa nem se deram natural, conta sim. que precisam falar um pouco mais alto. Repetir várias vezes. Exatamente. Sim, Exatamente. É então, verdade. precisamos prestar muita atenção aos pequeninos, especialmente em relação a tudo. E eu prefiro que os pais pequem por excesso de zelo que por defeito. Sim, sem dúvida. E muitas vezes, se a mãe senta que acha alguma que alguma coisa não está bem, aquele instinto maternal, vale a pena. Investigar, vale a pena. Sem dúvida. Para fechar, doutora, naquilo que é o nosso contexto social aqui em Moçambique, como é que a doutora percebe esta síndrome aqui na nossa sociedade e deixar ficar também uma sugestão não só para as famílias, mas também para quem quer que esteja a assistir, os órgãos mais ministério, quem sabe, que possam talvez criar programas ou outro tipo de situações que podem apoiar não só famílias, mas também a sociedade em geral para educar e criar mais informação sobre este assunto. Infelizmente, por ser um problema pouco reconhecido até pelos profissionais de saúde, nós não temos números, não temos estatísticas, mas regra geral ao redor do mundo, a síndrome alcoólica fetal é responsável por 5 a 13% dos casos de deficiência intelectual. Né? Deficiência intelectual, vamos lá, até 5 a 14% está relacionada ao consumo de álcool na gestação. Então, é um problema grave. E para algumas populações, costuma ser até mais comum do que a síndrome de Down. Uau! Por exemplo, síndrome de Down, todos nós já vimos, tem alguém na família ou conhecemos alguém no círculo muito próximo que tem. Imagina que a frequência de síndrome alcoólica fetal é maior do que a síndrome de Down. Então, é um problema silencioso. Exatamente, talvez por não ser tão visível entre nós. Então, é importante que nós tenhamos políticas públicas que de alguma forma restringam o consumo de álcool, pelo menos para populações especiais, adolescentes, jovens, digo, até 18 anos, sim. Adolescentes jovens, mulheres grávidas. Mas nós também não vamos deixar a responsabilidade toda sob o governo. Claro. Nós temos que ter autorresponsabilidade, ok? O álcool tem efeitos nocivos e pode levar até à demência, ok? Naturalmente, nós estamos num podcast, né, de crianças, mas os efeitos do álcool para os adultos também não são poucos. Para além de levar a problemas hepáticos, assim, o mais grave é a cirrose hepática, que leva a um dano hepático, que muitas vezes é irreversível e pronto, as pessoas acabam morrendo disso. Tem também a demência, que é causada pelo álcool, ok? Mas precisamos também perceber o que é que faz com que aquele indivíduo necessite do álcool de forma sistemática e recorrente. Exatamente. A questão comportamental e mas, cognitiva por detrás do comportamento.
muitas vezes está associado a quadros depressivos, que é outro problema silencioso. Exatamente. Que temos estado a viver. Então, cada vez mais. É preciso que todos, e não é um problema só da saúde. Sim, sim. Ok? É multissetorial. Precisamos trabalhar todos em conjunto com a juventude, perceber o que é que está a acontecer e oferecer outras alternativas, outras formas de brincar, que infelizmente o consumo de álcool começa muito mais cedo. Muito, cada vez mais vemos jovens, adolescentes a consumir álcool. Ainda há uns anos atrás, 10, havia um surto numa das escolas, que não vou mencionar, aqui mesmo no centro da cidade, que leva depois a comportamentos super de risco. Naturalmente. Porque o álcool, numa primeira fase, vai estimular o nosso sistema nervoso, mas depois ele deprime. Exatamente. E aí é aquilo que a gente vê, né? Diminui a nossa rapidez, os reflexos, por isso tens mais acidente de viação quando as pessoas consomem álcool, mas também esta dificuldade de avaliar o risco. Exatamente. Por isso que quem está sob efeito de álcool também tem tendência a ter comportamentos de risco. Exatamente. Então, é um trabalho conjunto e eu costumo dizer que é o papel de todos. De todos. Como mãe, como vizinha, como professora, como médica, como... Isto... Pronto, estou a falar na primeira pessoa, mas homens sintam-se incluídos, por favor. Sem dúvidas, por favor. É um problema de todos que não podemos ficar alheios, porque se este problema chega até a escola do nosso filho, se chega até a casa do nosso vizinho, é uma questão de muito pouco tempo para entrar na nossa casa. Exatamente. Os nossos filhos estão inseridos nesta sociedade. Exatamente. Então, se nós não trabalharmos para melhorar, que sociedade nós teremos daqui a uns poucos anos? Sim. Certo. Muito obrigada, doutora. Não sei se quer deixar aqui mais alguma mensagem. Se tiver ficado alguma dúvida, podem entrar nas minhas redes sociais, doutora Sheila Mabote, no Instagram, no Facebook também. E se quiserem o meu e-mail, também posso deixar ficar no rodapé com o pessoal. E vamos interagindo. Mas se perceberem que estão com alguma dificuldade, que o vosso filho, o vosso sobrinho, o filho do vizinho está com algum problema e que vale a pena procurar ajuda profissional, façam isso, encaminhem, porque todo problema é passível de ser resolvido numa fase muito precoce, porque depois disso pode ser que tenhamos estragos e danos irreversíveis. Então, fico à disposição. Muito obrigada, doutora, pela sua participação e pela rica informação que trouxe. Deixo-vos aqui. Até o próximo episódio. Não se esqueçam de deixar o like, partilharem o vídeo com vários familiares, mães e outras pessoas que se interessem por este tipo de temas. Não se esqueçam também, se conseguirem identificar qualquer pessoa ou criança que tenha qualquer uma destas características, não hesitem em procurar ajuda para que estas pessoas e estas crianças se tornem indivíduos independentes e autónomos e que consigam pelo menos chegar ao seu potencial máximo. Eu sou a Anaís Adrianopoulos e até a próxima.